E hoje trouxe a palavra de Deus. Hoje vocês vão acompanhar aqui, porque nós vamos ler várias passagens. Então nós vamos acompanhar pelo telão. Amém, pessoal? Nesse conquistando o impossível pela fé, o Senhor vai trazer uma lição muito especial para o nosso coração. O que será que Ele deseja que a gente conquiste? Nós vamos aprender uma lição muito especial. Quem aqui veio hoje na fé? Você veio na fé? Nós vamos orar agora e nós vamos pedir, para que o Senhor fale conosco através da palavra dele. Mas atenção, ainda está friozinho, às vezes bate aquele soninho. Não se deixe vencer, porque o diabo vai tentar fazer vocês se desfocarem da palavra, porque assim vocês saem daqui do mesmo jeito que entrou, como se você não tivesse recebido nada, apesar de ter participado do culto. Então você fique atento. Deu sono? Não tem vergonha não, vergonha é você dormir. Fica de pé e fica na fé. Amém, pessoal? Vamos na fé nessa manhã? Então feche seus olhos em nome do Senhor Jesus. Coloque as mãos no seu coração. Vamos falar com Deus. Pai, eu peço neste momento, Pai, que o Senhor venha com o teu poder, Senhor, com a tua unção nesta manhã. E fala conosco, fala ao nosso coração aquilo que nós necessitamos ouvir, meu Deus, nesta manhã, aprendendo a tua palavra. Meu Deus, em nome do Senhor Jesus, repreende tudo aquilo que queira atrapalhar o teu povo, todo sono, todo pensamento lá de fora, que queira invadir a mente deles, Senhor, para que eles não estejam focados, que caia por terra, meu Deus, toda ação do inimigo, e que o teu povo, Senhor, saia daqui transformado pelo teu poder, que os nossos olhos, ouvidos espirituais, Senhor, estejam abertos para ver e ouvir tudo aquilo que o Senhor deseja na nossa vida. É o que nós pedimos em nome do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém e graças a Deus. Amém, pessoal? Amém. Bom, hoje eu falei que nós teremos uma lição, muito importante. E a lição desse Conquistando o Impossível pela Fé, ela vai vir através de uma história. Coloca para mim, obreira. É uma história desconhecida. É uma história que eu acho que ninguém conhece. Não sei se vocês já ouviram falar. É um tal de Davi. Alguém já ouviu? Estão rindo por quê? Conhece? Tem gente que dá assim, ó. Pastor, é muito desconhecida. É muito desconhecido. Ninguém nunca ouviu falar de Davi, né? Ninguém nunca ouviu falar. Se a gente perguntar para as crianças, será que eles ouviram falar? Estavam louvando aqui, o louvor de Davi. Você já conhece o final dessa história muito bem. Você já sabe que o nosso Deus não falha. Você já sabe que Deus usou Davi para ir lá e destruir aquele gigante. Mas você já se atentou ao início dessa palavra? Porque quando a gente vai lá no início, essa passagem, ela revela como funciona o trabalhar do inimigo, do diabo na nossa vida. Como que funciona? Como que o diabo, ele age? Qual estratégias aí o diabo usa para tentar destruir? E a gente vai prestar atenção nessa palavra neste momento. Amém, pessoal? Diz assim, lá em 1 Samuel. Então, do arraial dos filisteus, quem eram os filisteus? Inimigo do povo de Deus. Saiu um guerreiro chamado Golias. Ele era da cidade de Gade e tinha quase o quê? 3 metros de altura. 3 metros de altura. Eu estou aqui pensando aqui, eu acho que ele era aqui, mais ou menos assim. Mais? Quase o teto aí. 3 metros de altura. Eu fui medir o meu teto, estava 2,20. Então, olha, é muito grande, ele é muito grande. Trazia na cabeça
tinha uma couraça de escamas de bronze, que pesava o quê? 60 quilos. Será que ele era fraquinho, gente? Isso daqui é o peso da couraça só, tá? Pegar uma coraçãozinha lá de 60 quilos e botar aqui. Olha só. Já assusta só de você o quê? De você olhar. Você está pensando, você não viu. Você está pensando, você já fica assustado, sim ou não? Sim. Imagina o pessoal que viu. Coloca aqui a primeira lição. Vamos falar todos juntos para ficar no teu coração. O inimigo sempre quer parecer mais forte do que você. Para quê? Para te intimidar. Qual o objetivo do diabo? Te intimidar. Para isso, ele tenta mostrar que ele é mais forte do que você. O diabo tenta mostrar para você que ele é muito forte, que ele é imbatível, porque desse jeito você vai desistir de lutar. Desse jeito ele vai conseguir vencer a batalha sem precisar lutar. Só o tamanho dele, só a força que ele tinha já assustava todo mundo. E às vezes o diabo se coloca diante da nossa vida com uma grandeza que a gente fica assim: ah, nem vou tentar, nem vou lutar. O diabo é maior que eu. Ele quer que você ache que ele é maior que você, e ele tenta se parecer, né, para te intimidar. Esse é o objetivo do diabo, é te intimidar. Uma vez orientando um jovem, eu falei assim: ó, você vai conseguir sair das drogas. Isso daí é o diabo querendo se levantar e te destruir. Pastor, eu não consigo não. As drogas é mais forte do que eu. O vício é mais forte, pastor, eu não consigo. Olha para o vício, parece que ele é tão grande, tão grande. Aí eu falei assim, mas você pode. Só que se você não lutar, ele já venceu essa batalha. Sem você precisar, sem você ter ido lutar. Ele já te venceu sem você ter lutado. Sem ele mesmo precisar o quê? Lutar. Imagina que só o tamanho já assustava. E aí, né? Como se não bastasse, olha o que acontece no 8. Golias parou e gritou para as tropas de Israel: para que vocês saíram para formar a linha de batalha? Para quê? Para que vocês fizeram isso? Não sou eu filisteu? E vocês servos de Saul? Escolham entre vocês um homem que venha lutar comigo. Se ele puder lutar comigo e me matar, seremos servos de vocês. Mas se eu o vencer e o matar, vocês serão nossos servos. E o que? Servirão. Eu estava pensando nisso daqui, ó. Coloca para mim. Antes de Golias conquistar o campo de batalha, ele tentou conquistar primeiro o quê? Mente. Ele tentou conquistar a mente do povo ali. Vamos explicar a cena, vamos entender a cena. O povo ali todo já se organizando, os homens corajosos se organizando lá na linha de batalha para entrar em guerra e guerrear. E aí ele vem e fala assim: mas por que vocês estão fazendo isso? Ele quis mostrar assim: um homem daqui já vence vocês. É isso que ele quis dizer. A gente nem precisa lutar contra vocês, porque um homem nosso aqui, pega um homem de vocês, coloca aqui, ó, pra gente lutar. Um homem, eu sozinho, vou conseguir fazer o quê? Destruir vocês. Olha só, eles querendo amedrontar o povo de Deus. Só que eles conheciam esse povo, porque esse povo vencia batalhas, porque o povo
povo de Deus não vencia batalhas por eles. Eles venciam batalhas por Deus. Com a força de quem? De Deus. Então, o inimigo estratégico desse lado fala: a gente vai perder. Se a gente for para o campo de batalha, a gente vai perder. Vamos conquistar primeiro o que? A mente deles. Vamos infiltrar na mente deles. Vamos convencer eles de que a gente é maior, mostrando um guerreiro apenas nosso, que era o gigante. Vamos mostrar um, que aí eles vão olhar e vão falar: não tem nenhuma. Assim a gente quebra a força deles. Olha a estratégia do inimigo. Já querendo mostrar. Quem aqui já assistiu uma luta, ou aquele braço de ferro, e a pessoa chega assim, ó. Já viu? Quem já viu? A pessoa chega toda brava, né? Ela quer fazer o quê? Ela quer entrar na mente da pessoa. Na mente dela, vem cá comigo. Ela tá aqui, tá ali normal, aí eu chego assim, ó. Qual é o objetivo da pessoa fazer isso? É eu ganhar a batalha dentro da mente dela. Porque se dentro da cabeça dela ela ficar com medo, eu já consegui. Você entendeu? Se ela dentro da cabeça dela falar, não vai dar um. Se isso acontecer dentro da mente, isso vai passar para o lado de fora. Obrigada, André. Você consegue entender isso? Sim ou não, igreja? Agora vamos ter atenção aí aos próximos detalhes, porque a gente está prestes a descobrir a maior estratégia que o inimigo usa para tentar nos vencer. Olha só. E o filisteu continuou: hoje eu desafio as tropas de Israel. Dê-me um homem que lute comigo. Quando Saul e todo Israel ouviram estas palavras dos filisteus, ficaram assustados e com muito medo. Nessa hora até continua ali a palavra, porque ela vai falando outras coisas também. Eles ficaram assustados quando eles viram ele lutar? Não. Eles ficaram assustados enquanto eles estavam lutando? Não. Eles ficaram assustados com o quê? Com as palavras. As palavras do inimigo já causou um boom já no povo. E aí que vem a estratégia do diabo. Ele entendeu que ele poderia convencer o povo de Deus de que eles não tinham como vencer. O diabo às vezes tem só essa meta na sua vida, sabe? Te convencer, fazer você pensar que você não vai conseguir mudar de vida, que você não vai vencer, que ele é maior do que você. E por causa disso, o filisteu vinha como? De manhã e de tarde. Então, todos os dias, de manhã e de tarde, ele se apresentava e falava lá para o povo. Durante quantos dias? 40 dias. Olha a estratégia do inimigo. Ficar por 40 dias ali. Não foi um, não foi dois. Foram 40 dias. E aí a gente entende isso daqui. Coloca aqui para mim. Você se torna aquilo ao que você mais se expõe. Fala para o pessoal ao seu lado. Você se torna aquilo ao que você mais se expõe. Vamos imaginar o nosso cenário aqui. Vamos imaginar. Todo mundo está comigo aqui? Está dormindo não, né, pessoal? Então, durante 40 dias, todos os dias, 2 vezes por dia, Golias ia lá e desafiava Israel. Não foi um, não foi dois. Olha como ele é paciente. Quem tem pressa, viu, na vida e que perde muitas vezes a bênção é você. O diabo, ele é o quê? Paciente. 40 dias, mesmo discurso. A
a mesma ameaça, a mesma intimidação. Todos os dias o povo ouvia lá: ah, vocês não conseguem, vocês vão morrer, eu vou destruir vocês. Um homem daqui é o suficiente para destruir. Não existe esperança. Ninguém pode me vencer. Olha como eu sou forte. Todos os dias. Sabe o que aconteceu? Sem perceber, eles começaram a acreditar naquilo que eles ouviam. Repete comigo: sem perceber. Sem perceber. Às vezes eu acredito. Às vezes eu acredito no que o inimigo diz. no que o inimigo diz. O povo não se deu conta ainda. O povo ainda não tinha percebido. Mas eles estavam começando a acreditar que realmente aquilo era verdade. Sabe por quê? Por causa disso, ó. Aquilo ao que você se expõe continuamente começa a moldar a forma como você pensa. Por causa disso. Por causa disso que o povo começou a acreditar. Eles estavam ali expostos continuamente àquelas ameaças. E aquilo começou a fazer o quê? Moldar a cabeça deles, moldar os pensamentos deles. Cuidado ao que você se expõe. Olha que coisa. Talvez você fale assim: mas aonde estava Davi aí? Davi não estava. Davi não estava. Davi não estava. Davi estava em outro lugar. Lá com as ovelhinhas dele, pastoreando as ovelhinhas dele, louvando o Senhor, na presença de Deus. Papai de Davi chama Davi e fala assim: Davi, leva uns queijinhos de Minas lá. Opa, não, essa parte não tem. Papai falou: leva uns queijos lá, por favor. Não era de Minas, mas eles não sabiam o que eles estavam perdendo. E aí, então, ele chega lá com a desculpa, né, de levar o queijinho, querer saber como que os irmãos dele estavam, porque o pai dele estava o quê? Preocupado. A fama já tinha chegado lá, a fama já tinha chegado no pai. Olha, a gente vai perder. Já era, acabou. Já está decidido, já quem for vai morrer. Se seus filhos for, vai morrer também. A fama já estava ali, já todo o povo já estava sabendo já. Imagina 40 dias. Aí Davi chega. E aí ele vai falar com os irmãos, né? E enquanto Davi ainda falava com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus quem? Guerreiro. Cujo nome era o quê? Golias. E o filisteu de Gade. O filisteu de Gade. E veio e falou o quê? O que ele falou? As coisas que havia falado anteriormente. O diabo mudava o discurso? Não. Ele precisava infiltrar na cabeça do povo, de que o povo ia perder. Presta atenção. Golias primeiro venceu a mente de Israel. Venceu, porque a palavra falou que eles ficaram totalmente amedrontados. Eles falaram: nós vamos perder, não vamos lutar, já era. Então, olha a estratégia do diabo. Primeiro ele venceu a mente de Israel, para depois ele querer vencer o corpo. Então, sempre é assim. Primeiro o diabo atua na mente, para depois atuar no seu corpo. Você entende? É assim que funciona com o pecado também. O diabo joga na tua mente, porque se ele te vence aqui na mente, o pecado que ele lançou no teu pensamento se torna uma ação. Aí ele vence no seu corpo. Olha que coisa, ele não entra direto no seu corpo. Não quero fazer isso. Ele primeiro vai lançando
para vencer sua mente. Essa foi a estratégia de Golias. Só que quando Davi chega, acontece uma coisa diferente, gente. Quando Davi chega, ele ouve exatamente a mesma voz do que todo mundo tinha ouvido. Mas a reação dele é outra. Vamos entender aqui na palavra. Todos os israelitas, vamos ver a atitude dos israelitas. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fizeram o quê? Fugiram dele com muito medo. O povo começou a fugir do inimigo. Não vai dar para vencer, a gente já perdeu. Só que, e eles diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem? Ele veio para afrontar Israel. Só que aí chega Davi e fala assim. Davi pergunta assim: quem é este filisteu incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Olha a diferença de postura do povo para Davi. Olha só. O povo tirou Deus da conversa. Eles diziam uns aos outros: vocês viram aquele homem que veio para afrontar quem? Israel. E Davi, quem é esse homem para afrontar quem? O povo já tinha tirado Deus da conversa. Olha como Golias conseguiu vencer a mente do povo. O povo já tinha tirado Deus. Mas olha que coisa, Davi ouve exatamente a mesma voz do que todos ouviram. E a reação dele é completamente diferente. Mas por quê? Por que foi diferente? Por que Davi teve a mentalidade, a percepção de entender que, opa, eles estão se levantando contra o povo de Deus, enquanto o povo ele está se levantando contra o povo de Israel? Por que a percepção foi outra? Por que a reação foi outra? Porque antes de Davi ouvir Golias, Davi passou muito tempo, passou anos ouvindo, sabe quem? Deus. Passou muito tempo ouvindo a Deus. Enquanto Saul passava ali dias e mais dias ouvindo o gigante, Davi passava os dias adorando a Deus no campo. Davi estava exposto a outra realidade. Enquanto o povo de Israel, o exército ali, alimentava o medo, Davi estava fazendo o quê? Alimentando a fé. Olha só, consegue perceber a diferença aí? Enquanto um estava ali se alimentando com uma coisa, o outro estava se alimentando com outra coisa completamente diferente. E aí a gente consegue entender que o problema nunca foi o tamanho de Golias. Porque aquele era o povo de Deus. Será que Golias era maior do que Deus? Não, então o problema nunca foi o tamanho de Golias. O problema foi o tempo em que o povo ficou exposto ao discurso de Golias. Você consegue compreender? O povo já tinha vencido outras batalhas, gente. O povo era de Deus. Quem é que lutava pelo povo de Deus? Deus. Então, o problema não era o tamanho de Golias. O problema era a exposição ao discurso de Golias. E hoje, talvez, na sua vida, diante de você, não tem um gigante berrando na sua frente. Mas existe outras vozes. Você às vezes está exposto a outras vozes. São vídeos, são músicas, são séries, influenciadores nas redes sociais, são conversas com pessoas que não têm a mesma fé que você, são notícias que te assustam
E você para de ter fé. Porque se eu vou focar apenas nas notícias, eu vou parar de ter fé. Porque a notícia já avisou para mim que vai dar errado. Fato. Entende? E aí, diante de você ter tudo isso, redes sociais para te convencer de uma realidade que o diabo quer que você acredite. E não é assim. Isso não agrada a Deus, não é assim que funciona. Olha como o inimigo ele trabalha com a exposição. É aquilo que você o quê? Se expõe. Aí o diabo levanta pessoas que falam para você assim, você não vai conseguir. O diabo levanta pessoas que falam, você nasceu para perder. Todo mundo faz isso, você não vai fazer, isso é bobo. Olha o diabo te expondo as mentiras que ele conta. Porque se você continuar ouvindo as mentiras que o diabo conta, logo mais, essas mentiras se tornam verdades diante da sua percepção. Era verdade que Golias tinha força de vencer o povo de Deus? Não. Mas o povo acreditou. Você só precisa acreditar. A verdade não precisa virar mentira. Você só precisa acreditar. Você entende? Você só precisa acreditar que eu acho que tudo bem eu fazer isso, eu acho que tudo bem eu fazer aquilo. Tem gente que coloca o propósito da vida dele em alguém. Ai, meu amigo nada fé. Coloca o propósito da vida dele em alguém. Às vezes até familiares, sabe? Cuidado. Até familiares, às vezes você pega o propósito que Deus te chamou, propósito para a sua vida, e você coloca, deposita sobre alguém que você não deveria depositar. Vou te contar um segredinho, só em off entre a gente. Quando Davi chega para querer saber quem era aquele, você sabe quem foi o primeiro homem que recebeu Davi? O irmão dele, Eliabe. Ele fala assim, ó. O que você está fazendo aqui? Eu sei por que você está aqui. Você deixou lá suas ovelhas, seu trabalho para vir aqui. Perder tempo. Porque você é mau. Quem falou isso não foi Golias. Quem tentou fazer Davi fugir do seu propósito, desistir do seu propósito, foi Golias. Eliabe era o quê? O irmão dele. Você entende? Quando Davi fala que vai vencer, e aí chega a notícia em Saul, né, que ele vai vencer Saul, ufa, alguém vai ter coragem de lutar. Saul tinha até prometido, eu vou dar a minha filha, a mão da minha filha, eu vou dar tesouro para o homem que vencer, porque todo mundo fugia, todo mundo falava, eu vou lutar aqui no final. Então quando Saul fica sabendo, ó, tem um ali que vai lutar, Saul comemora. Quando saiu Saul, vê ele pequenininho. Saul fala assim, mas você não vai vencer. Ele é um guerreiro, treinado, olha o tamanho do homem, olha o seu tamanho. O rei, que podia apoiar, era o rei de Israel, o rei do povo de Deus. Mas nem o rei não acreditou em mim. E aí ele falou, não, mas eu vou. Aí ele falou assim, mas vamos colocar umas roupinhas em você para te proteger o máximo. Davi não conseguia nem andar. Davi falou, não consigo andar, não. Davi falou, eu vou com a força do Senhor. Você entende? O medo de Saul, porque Saul, ele não estava ali com um pensamento, né, de querer destruir Davi. O pensamento dele era bom, de querer proteger. Ele estava com medo, falou, Davi vai morrer. Às vezes até quem quer, às vezes até a pessoa que parece que ela está querendo o seu bem, ela está sendo usada pelo diabo para te falar coisas que vai fazer você fugir do seu propósito. Pessoas às vezes que é da tua casa. Entende? Ah, mas e o inimigo? O inimigo era normal. Ele falou, você vai vir comigo. O inimigo falou para ele, você vai vir comigo igual vem como um cachorro? Está achando que eu sou cachorro?
vindo com pedra e pau na minha direção? Você está doido? O inimigo riu dele também, mas é normal o inimigo rir. Entende? Mas olha só a situação. A tudo que você fica exposto ali é o que destrói. Davi ouviu ele falando naquele momento que aquilo não penetrou em Davi. Ele já ouviu, já combateu de frente, foi contra, falou: vou lutar, vou vencer. Diferente completamente dos outros homens. Às vezes você acha que a exposição não influencia você, mas a verdade é que influencia, gente. A exposição influencia. Sabe por quê? Pergunta para o pessoal do seu lado. Fala assim, ó, por que a exposição ela influencia sim as pessoas? Pergunta aí. A resposta está aqui. Por quê? Porque Deus nos criou para sermos transformados por aquilo que a gente o quê? Contempla. Aquilo que você contempla, aquilo te transforma. Ah, mas Deus errou? Deus não errou. Só não era para você estar contemplando o que você não deveria estar contemplando. Você entende? Se você estiver contemplando a Deus, já deu tudo certo. Como deu para quem? Para Davi. Você consegue entender isso? Deus não errou em nos criar com essa possibilidade de transformação por aquilo que a gente contempla. Porque Ele nos fez a imagem e semelhança dEle. Só que aquilo que você escolhe se expor, se não for Deus, já era. Por isso que Paulo, vem lá na frente, anos depois, ele escreve, ele fala o quê? Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A transformação, ela começa onde, gente? Na mente. Na mente. O diabo quer agir na mente. O diabo, nosso inimigo, ele sabe disso. Por isso ele tenta ganhar a guerra antes mesmo da batalha começar. E o diabo tenta trabalhar na nossa mente. Pergunta para você mesmo agora aí. Se pergunta para você, qual é a voz que eu mais escuto durante a semana? Pergunta. Qual é a voz que eu mais escuto durante a semana? Será que eu estou lendo a Bíblia quantas vezes? Eu falava para os adolescentes ainda na quinta-feira. Você vem para a igreja 3 vezes por semana? Só. Você passa muito mais tempo exposto aos colegas da escola, que você vê todos os dias, e às vezes fica mais tempo com eles do que com seus pais. Cuidado! Cuidado ao que você está se permitindo ser exposto. Não participe de rodas que você não deve participar. Cuidado! Qual voz que você mais ouve? Para pensar. Quanto tempo você passa nas redes sociais? Girando ali e sendo alimentado pelo vídeo. O vídeo disso, o vídeo daquilo, o vídeo daquilo outro. Um ou outro é divertido, um ou outro é isso, e a sua maioria vai ter influência. Até na diversão, sabia? Tudo é influência. Tudo é influência. O que você assiste te influencia. Então, quanto tempo você passa diante da palavra? Com certeza, você passa mais tempo nas redes sociais do que lendo a palavra de Deus. Se você for fazer um teste e marcar, vou marcar hoje, hein? Quanto tempo eu vou ler a Bíblia e quanto tempo eu vou ficar nas redes sociais? Você vai ver que você está muito mais exposto. E eu não estou falando que tem como fugir da exposição. Não tem. Davi ouviu ele falando, mas não estava exposto ali. Ouvir uma vez um gigante falar, não é ouvir ali o gigante todos os dias, mandando aquela mensagem tornando realidade. Você entende
disposição mais do quê? Sabe, você tem que parar e tem que pensar. Será que eu conheço mais influenciador da internet do que a voz do Espírito Santo? Do que passar tempo orando, do passar tempo aprendendo da palavra? Consegue entender? Se eu passo 4 horas por dia ouvindo o mundo e 5 minutos ouvindo a Deus, quem você acha que vai ter mais influência? Se você juntar o tempo que você louva a Deus, o tempo que você lê a palavra, o tempo que você ora, o tempo que você teve na presença de Deus um dia, e você colocar o tempo que você ficou numa rede social, o tempo que você ficou em conversas que Deus não fazia parte, se você for colocar isso, se você perceber, teu coração vai ficar cada vez mais igual ao coração das pessoas do mundo. É assim. Se você passa 5 horas numa rede social, falando com um colega, jogando para cima a conversa, com coisas que não tem fé, e 5 minutos por dia, tem gente que nem isso, mas 5 minutos por dia, para dedicar para Deus, eu não posso me surpreender quando o seu coração pensar igualzinho o mundo. Igualzinho. Porque quem você tem ouvido? Olha só. Repete comigo aqui. A voz que você mais escuta é a voz que mais influencia as decisões da sua vida. Por isso eu falo para você, cuidado com quem é seu amigo. Cuidado com quem você chama de amigo. Colega, a gente tem por onde a gente passa. Cuidado. Uma coisa é a pessoa ser um conhecido meu. Outra coisa é eu abrir o meu coração quando eu tenho um problema. A pessoa vai me orientar conforme os princípios que ela tem. Aí se ela tem uns princípios longe da fé, ela vai falar assim: nossa, tá ruim, né? Vamos sair para beber? Porque ela me influencia conforme os princípios dela. Olha você sendo louco, expondo a sua vida, o propósito que é seu, para uma pessoa que não é o dono do teu propósito, que não vive a mesma fé que você. E se a gente pudesse vencer um desafio? Quem topa um desafio? E se a gente pudesse vencer um desafio? Talvez hoje Deus não está pedindo que você faça algo extraordinário. Eu vou derrubar o gigante, cadê? Não vi ninguém ainda com 3 metros aqui. Talvez não é isso que Deus esteja pedindo de você, mas que você escolha melhor aquilo ao que você se expõe. É pequeno, é simples, mas é um efeito dominó imenso. Ao que você se expõe. Quem tem celular? Pega aí. Se a gente contar, vai ter mais celulares do que Bíblia hoje. Pensa aí, será que tem algum aplicativo que precisa ser apagado? Talvez alguma música na sua playlist que precise sair da sua playlist? Talvez exista uma amizade que precisa ser retirada, porque essa amizade só fortalece a sua carne, você está cada vez mais carnal. Cada vez você vai tornando normal. Porque ninguém percebe, né? Mas o ambiente ao qual você se expõe continuamente te torna igual.
Ninguém fala disso porque isso não é confortável. Não é confortável. Sabe o que é confortável? Você fazer o que quiser sem limites. Fazer o que te dá na telha é confortável. Então ninguém fala a respeito, né? Mas se você se expõe mais ao mundo do que a presença de Deus, o mundo mudará os seus pensamentos. Porque você está ali continuamente, por dias, de manhã, de tarde, sendo exposto àquilo tudo. E se você se expõe diariamente à palavra, se você se expõe diariamente à oração, se você se expõe diariamente a orar, a presença de Deus, a sua fé vai crescer. É o oposto. A sua fé vai crescer ao ponto de você enxergar gigantes. A ponto de você enxergar gigantes apenas como oportunidade para glorificar a Deus, sabe? É um gigante, eu vou derrubar ele. Você entende? Consegue entender? Aquela palavra que fala sobre tudo o que se deve guardar. Que a Bíblia fala sobre tudo. O que você tem que guardar? Sobre tudo. Você tem que guardar muitas coisas na sua vida. Sua língua, não é? A Bíblia não fala sobre muitas coisas que a gente tem que guardar? Sim ou não? Sim. Mas sobre tudo. A gente tem que guardar o quê? O coração. Porque o nosso coração exposto ao erro se torna um coração errante. Você consegue entender isso? Sim ou não? Sim. Olha o que Salmos fala. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, pois será como árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer, o quê? Prosperará. Olha aqui, ó. Isso aqui é sobre exposição. Essa palavra é sobre exposição. Bem-aventurado o homem que não anda segundo. Você percebe que ela tem aqui. Coloca para mim no próximo, obreira, por favor. Essa palavra, ela mostra uma progressão da exposição. Bem-aventurado aquele que o quê? Não anda segundo o conselho dos ímpios, tá? Então, primeiro é assim que acontece. A pessoa primeiro ela é exposta às palavras. A mente da pessoa está sendo exposta àquela influência. Se ela não mudar, ela vai acabar o quê? Se detendo no caminho. E depois, se ela não perceber e falar, onde eu estou? Olha para o caminho que eu estou indo. Se ela não perceber a tempo e falar, o que eu estou fazendo? Vale a pena eu perder minha salvação por isso? Se ela não se dá conta, ela mais cedo ou mais tarde vai estar o quê? Assentado na roda dos escarnecedores. Assentado. Você não se assenta na roda dos escarnecedores do nada. É assim, ó. Primeiro você é exposto à sua mente, é exposta. Depois você começa a ir para aquele caminho até você se assentar na roda dos homens de Deus, dos homens que honram a Deus. Daqueles que são esclarecedores. Você entende? Então, para pensar. Primeiro você apenas escuta. Primeiro você apenas dá ouvido. Depois você começa a permanecer ouvindo aquilo. E então, por fim, aquilo passa a fazer parte da sua identidade. É assim que o diabo quer transformar a sua mente. Porque transformando a sua mente, ele transforma toda a sua vida. Ninguém acorda, gente,
É assim que o diabo trabalha, é assim que o pecado trabalha. Ninguém acorda um dia completamente distante de Deus. Nossa, ontem foi o meu dia mais de fé, uma comunhão, uma alegria. Acordei hoje. Esse dia que eu não gostei de Deus, estou longe de Deus. Ninguém. Antes a pessoa vai se expondo aos poucos, aos pensamentos que não são dele, aos ambientes que não são dele, às conversas que não são dele, as influências que não são dele, que moldam o seu coração. Puxa, observa que Deus, ele apresenta outro caminho. Volta a mãe atrás, por favor. Deus, ele apresenta outro caminho aqui, ó. Antes o seu prazer está na lei do Senhor. Na sua lei medita de dia e de noite. Olha que coisa. Ele apresenta outro caminho. Perceba que o salmista, ele não diz apenas para evitar as más influências. Preste atenção. Ele diz para você substituir pela palavra de Deus. Não é só você fugir das más influências. É você decidir ser influenciado pelo bem. Entende? Consegue entender? Sim ou não? Sim ou sim? Sim. Porque ninguém vive sem ser influenciado, isso é uma verdade. Se você fala, eu não sou influenciado, você está mentindo. A pergunta não é se você é influenciado. A pergunta é, quem está te influenciando mais? Entende? A pergunta é, quem está te influenciando mais? Quem está te influenciando mais? Quando Davi entra lá, Davi ouve a mesma voz que todo mundo. Mas aquilo foi superficial, não fazia parte dos dias dele. Você entende? Então ele reage de forma diferente. Davi não parou ali 40 dias ouvindo aquele gigante alimentando a mente do povo ali. Ele estava ali, ó, alimentando a alma dele, fazendo o trabalho dele, vendo o propósito dele, louvando o Deus dele. Era outra realidade. A realidade onde é possível enxergar Deus, aonde o povo de Deus tirou Deus do povo. Nem cita Deus. Você consegue entender? Sim ou não? Sim. Então, gente, quem medita na palavra está fazendo a escolha certa para a sua vida. Quem medita na palavra não se desespera diante dos gigantes, porque ele sabe que quem é que está com ele? É Deus. Ele está exposto às promessas. Então ele olha o gigante, que é o diabo, falando, você não é capaz, você não vai vencer, você não vai conseguir. Ele está ciente da promessa. Ele fala, você está mentindo. Porque eu sei, eu conheço, eu convivo com Deus que fez as promessas. Olha como muda, olha como tudo muda. Aquele que é atento à palavra, ele já aprendeu a confiar no Deus que é maior do que o gigante, que é maior do que o inimigo. Consegue entender, igreja? E aí no Salmo aqui 1, né, embaixo, aqui mesmo, Gabriela, ele fala ali que será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria, e tudo quanto fizer, prosperará. Olha que coisa, quando a gente olha, a árvore, ela não produz o fruto porque ela é mais forte. A árvore, ela produz o fruto porque ela está plantada no lugar certo. Consegue perceber? A árvore está plantada no lugar certo para ela prosperar. Ela está plantada junto aos ribeiros de águas. Esse é o lugar, o melhor lugar para uma árvore estar, não é? A gente precisa estar plantados, firmes, enraizados no lugar certo.
Qual é o lugar certo? A presença do Senhor. A gente precisa decidir isso. Às vezes a gente quer vencer gigantes fazendo mais esforço, quando na verdade Deus está dizendo: olha, muda o solo que você está plantando na sua mente. Muda o solo. Onde você está colocando a tua mente? Muda o solo. Porque quando você está junto com o Senhor, você não precisa ter força para vencer. A força dele te basta. Você consegue entender? Sim ou não? Então quem permanece junto às águas da palavra de Deus cria raízes profundas. Isso é uma promessa. Isso é uma promessa do Senhor. E quem cria raízes profundas não é derrubado facilmente. Mesmo que apareça um gigante do tamanho que ele quiser. Você está firme. Se aparecer um gigante imenso, você está firme. Você consegue entender? É isso, é exatamente isso. Esse contraste que a gente viu sobre o povo de Israel e entre Davi. Um estava ali, com as suas raízes firmadas no Senhor, enquanto os outros já tinham mudado, já tinha plantado a mente dele, já estava no solo do inimigo. O inimigo já tinha vencido ali. A gente vê que um grupo foi moldado pelo medo repetido e o outro foi moldado pela comunhão ali repetida com Deus. Consegue entender a diferença? Sim ou não? Sim. E você? Está em qual solo? Sua vida está em qual? Nós vamos orar agora. E você vai poder tomar uma decisão. Tomar a decisão de colocar sua vida em Deus. Já que a sua vida vai ser exposta, porque a gente é exposto a tudo neste mundo, você vai escolher ao que ela vai ser exposta. Você vai ser exposta às verdades do Senhor ou às mentiras que o diabo conta. Você vai escolher, porque você vai ser inteligente. Vai escolher certo. Vai entender que não tem o tamanho do problema imenso que vai te vencer. Se você for o povo de Deus, é o Caleb de Deus, é o Gabriel de Deus, é o Arthur de Deus, entende? É o Guilherme de Deus, não é só o Guilherme. Tudo isso muda. O fato de Davi ser de Deus mudou tudo. Mudou tudo, porque a habilidade do Davi, sozinho, sem a presença de Deus, a pedrinha ia bater e fazer o gigante ia rir. Mas quando Deus está com você, a coisa muda. Você tem que decidir. Amém, pessoal?